coisa, vai. Não funciona. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia de programa polêmico. Eu avisei, inclusive, no Twitter a todos vocês. Temos aqui a vereadora de Minas Gerais. O nome dela é Silvia Fernanda. E ela é uma das autoras do projeto de lei que quer acabar com os animais que vivem soltos aí pelas ruas. Ela tem uma frase que é bem dela mesmo. A frase é o seguinte: tem um animal solto na rua, tem que matar. Você ouviu? Tem um animal solto na rua, tem que matar. Coloca aí o trechinho. Indignação. Eu não tô aqui pra defender interesse de dono de cavalo, de porco, seja meu pai, meu irmão, minha mãe. Tem animal solto na rua, tem que matar. Essa é uma declaração feita pela deputada. O negócio é o seguinte: o que você acha disso? Você imagina um cachorro seu que, por exemplo, sumiu, fugiu. Tem que matar? Mas tem um outro lado da história também, que daqui a pouco você vai ficar sabendo o porquê disso. Hoje, realmente, o programa está polêmico e ela vem aqui ao palco do Super Pop explicar toda essa polêmica que está na mira da mídia hoje. Hoje o negócio está sério. Ela diz que tem um outro lado da história. Você vai me ajudar a desvendar. Você também vai conhecer a emocionante história, que você sabe que bicho é uma coisa impressionante, né? Do Duque. O Duque é o seguinte: o Duque é um cachorrinho, ele perdeu os movimentos das patas traseiras, mas mesmo assim, ele não deixa de ser o grande amor dessa família. Dá uma olhadinha o que amor pode fazer. Olha só o que o amor faz de verdade. Olha só. Emocionante. Ele é muito, muito companheiro. Ele é meu amigo. Eu não deixo ele um minuto sozinho. Ele fica em casa e ele me faz companhia. Além disso, ele teve os mesmos problemas que eu tive. Ele também teve. Até na saúde ele me acompanhou. Emocionante, né? Os bichos são muito, muito amigos. Eu realmente tenho essas cachorras e vou dizer pra vocês, eu me emociono a cada dia. Estamos ao vivaço e hoje vamos falar de proteção animal. Eu tenho aqui várias pessoas para me ajudar. Eu gostaria de falar boa noite para o Feliciano Filho. Ele é deputado estadual. Tudo bem, Feliciano? Tudo bem, Luciano? Bem-vindo, muito obrigada pela presença. Quero parabenizar aqui a Rede TV, o Super Pop e você por trazer à tona um assunto tão hoje, numa situação que nós estamos vivendo, tão oportuno e muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Eu vou falar boa noite para o Luiz Escaleia, né? Luiz Escaleia, você é representante da Associação de Proteção Animal São Francisco de Assis. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço que você está cedendo para que a gente possa defender os nossos amigos animais. Obrigado. Mas sempre, conte comigo. Muito obrigado. Eu vou falar boa noite para o Ogan Juvenal, Ogan do Candomblé. Tudo bem, Ogan? Bem, boa noite. Bem-vindo. É um prazer essa oportunidade de ter dado a gente, de poder falar um pouquinho sobre a nossa religião. Muito obrigada mais uma vez. Você vai estar aqui explicando pra gente o sacrifício no rito espiritual, é isso? Correto. No rito, né? No ritual. A necessidade do rito, né, do sacrifício do animal dentro da nossa religião de Candomblé. Ok, muito obrigada. Eu tenho aqui a Marina Persson, né? Olá. Todo mundo já conhece, não precisa nem falar nada, faz tempo que eu não te vejo, tá linda. Pois é, obrigada. Eu e o Cacau. Muito obrigada pela presença. Cacau. Me conta, quem que você trouxe? Eu trouxe o Cacau, que na verdade... Cacau é muito fofo. Ele é muito fofo. É o cachorro da minha enteada. Ele é pequenininho ainda, mas eu vim justamente porque quando eu soube do tema do programa, é um tema que me interessa muito, é uma questão que me preocupa. E tô aqui pra falar, enfim, pra tentar dar uma força nessa questão que acho que é tão delicada. Ele foi adotado? Não, o Cacau foi comprado porque eu tinha uma obsessão de ter esse cachorro, que é esse salsichinha, que é com essa pelagem que é arlequim, tem um olho de cada cor. Ele tem um olho de cada cor? Ele tem um olho de cada cor. Ele tem um olho azul e o outro verde. Isso é de propósito? É, nasceu assim. Não, eu sei, mas tipo tem um... Sim, é um tipo de... É uma sub-raça, digamos assim. Um tipo desse da... É uma característica da raça. É o cachorro do David Bowie, eu brinco. Graça. É muito chique ele. Muito obrigada, viu? Imagina. E eu vou falar boa noite pra nossa querida Carolina Castelo Branco, jornalista e apresentadora aqui da Rede TV.
Tudo bem, Carolina? Boa noite, Luciana. Tá com as pernocas de fora hoje. Opa. Você parece mais magrinha lá no jornal, viu? Agora eu gostei, tá bem bonita. É que no jornal a gente se veste um pouco mais, né, discreta. Tá bonita. Quem que você traz aí hoje? Eu trouxe a Nina. A Nina me acompanhou num momento muito difícil, Lu. Ela tá comigo há 1 ano e 2 meses e trouxe muita luz pra minha casa. Ah, cachorro é muito bom, né? Ilumina, com Então certeza. tá bom. Obrigada. Bom, então hoje eu queria apresentar o tema aqui para os meus convidados. Eu queria que vocês me ajudassem, porque o tema é muito forte. Mas como qualquer conversa, sempre a gente tem que ouvir os dois lados da história. Então coloca aí o tema de hoje. A declaração da vereadora Silvia Fernanda sobre o destino que deve ser dado a animais soltos nas ruas causou polêmica na internet. Eu sou a favor de uma atitude que ponha fim definitivamente. Agora vai dar 15 dias de prazo para o dono do animal tomar providência. Nesses 15 dias de prazo, conforme nos disse aqui o responsável pelo recolhimento dos animais, vai um lá e manda soltar, vai outro lá e não paga multa. No vídeo, ela propõe o sacrifício dos animais abandonados. Eu não estou aqui para defender interesses de dono de cavalo, de porco, seja meu pai, meu irmão, minha mãe. Tem animal solto na rua, tem que matar. O assunto divide opiniões. Eu já vi projetos de lei absurdamente bizarros, mas esse daí eu acho que ganhou de todos. Porque Esse ganhou. Ganha de todos. É necessário uma tentativa de recuperação antes do extermínio. O extermínio é uma coisa muito cruel e muito radical. Gente, são vidas. A gente tem que zelar por todas as vidas nesse planeta. A pressão sobre a vereadora foi grande. Agora ela diz que foi mal interpretada e apresenta outra versão para a história. O Código de Posturas de São João del Rei, desde o século XVIII, não admite em hipótese alguma que animais sejam criados soltos nas ruas. Isso é uma questão legal. E eu apresentei um projeto de lei não para matar animais. O desfecho desta polêmica você acompanha agora no palco do Super Pop. Bom, então eu gostaria de dizer boa noite para eu te chamei a deputada, mas eu errei. A Silvia Fernanda, vereadora de São João del Rei. Tudo bem, Silvia? Boa noite. Boa noite, vereadora. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço, acima de qualquer coisa, a Rede TV, pois pela primeira vez, longe do feudo onde eu moro, eu posso esclarecer todo o bullying político que eu venho sofrendo por causa de cada frase que eu digo no meu mandato. Se eu disser, fala que bullying. Por que você está sofrendo bullying? Se eu disser que o céu é azul lá na minha terra, a mídia de lá distorce completamente. Eu trouxe o projeto original. Não existe projeto para eliminar animais. Inclusive, eu sofri quase um processo judicial, porque fui defender minha cadelinha do ataque de um outro vereador, que por acaso era negro, e fizeram um carnaval incrível em cima disso. O projeto trata... Peraí, a gente vai falar do projeto, porque Sim, tem tá bom. Assim, eu queria, já que a senhora... Senhora, você... Você está dizendo que você está sofrendo bullying, certo? Mas eu tenho um vídeo que a gente acabou de passar algumas vezes aqui, que está na internet, que foi o que chocou muitas pessoas, o Brasil inteiro. Inclusive, a gente já passou aqui, as pessoas que estão aqui já puderam assistir. E a senhora me disse o que a senhora acha, porque o que parece talvez não seja o que foi a intenção de parecer. Sim. Mas coloca aí, por favor. Eu vou explicar. Eu não estou aqui para defender interesses de dono de cavalo, de porco, seja meu pai, meu irmão, minha mãe. Tem animal solto na rua, tem que matar. E aí, vereadora? Bom, aconteceu o seguinte, eu vinha passando pela avenida principal da minha cidade, encontrei uma senhora, dona Wanda, e ela me contou a história do filho, um filho de 22 anos, que era o arrimo da família. Ele sustentava a família com trabalho de motoboy. Esse rapaz foi se desviar de um animal, bateu num caminhão de refrigerante e morreu. Ele sustentava o pai, que é diabético, cadeirante, e a mãe.
E nós temos lá na cidade um serviço pago pelo contribuinte de apreensão de animais. Animais que têm donos. Os animais abandonados a prefeitura não apreende. Inclusive, isso também é uma luta minha, porque a primeira indicação que eu fiz como vereadora foi que se criasse um canil municipal para cuidar desses animais. Mas isso não acontece. O que acontece? Os donos de animais que serão usados depois para comercialização e, obviamente, serão mortos, esses donos de animais, eles têm a proteção dos políticos que, após ser apreendido o animal, eles mandam um bilhetinho e solta, prende, solta, prende, solta, Mas aí prende, solta. o animal deveria morrer em 48 horas, é isso? Como? Se o animal estivesse na rua, ele teria uma pena de morte, assim, um tempo de vida o projeto de 48 foi feito, horas? O projeto foi feito única e exclusivamente para dar destino aos animais. Mas qual seria o destino dos animais? Uma doação para o albergue Santo Antônio, que é um albergue de idosos da cidade, para a APAI. Não, mas ali a senhora fala que... você fala, animal está na rua, tem que morrer. Não, ali aconteceu um excesso de retórica. Como eu fui professora há muitos anos... Não, peraí, deixa primeiro ela responder. Aí como eu fui professora há 35 anos, e aquela coisa de você repetir, e eu, infelizmente, abusei da retórica ao querer responder um parecer jurídico hipócrita da assessoria jurídica da Câmara. O Código de Postura proíbe animais na rua. E quando eu disse que os animais deveriam ser destinados a essas instituições, a assessora jurídica da Câmara fez um parecer jurídico piegas, dizem, coitadinho dos animais, eles vão morrer. Porque é dever do Estado proteger os animais. Com certeza. Todos existe os animais, crimes ambientais prevendo isso. É mais dever ainda do proprietário, que dele tira proveito, a senhora não acha? Existem também leis federais que prevêem isso. Aquele vídeo que foi passado, aquela pessoa é a senhora. Aquela pessoa sou eu. Nós vimos que a senhora é bem clara em falar. Mata tudo. Como agora a senhora tem coragem de falar que não? Ô, meu senhor, como é seu nome? Meu nome é Luiz, eu sou da proteção dos animais. Só Luiz. Nós Eu não estou aqui para defender interesse de dono de cavalo, de porco, seja meu pai, meu irmão, minha mãe. Tem animal solto na rua, tem que matar. Essa pessoa é a senhora. Essa pessoa sou Ali eu. a senhora fala um negócio. Agora que deu toda essa repercussão, as pessoas ficaram indignadas com o que a senhora falou. Uma pessoa dessa, a senhora está pregando aqui um genocídio com os animais. Não, senhor. Hoje nós temos esses animais, não como animais, como membro da nossa família. A senhora já viu Mas eu também o peso da fala da senhora? Eu já vi o peso da minha fala. E o senhor precisa ver o peso da fala da mãe desse rapaz que morreu. E dos dois motoqueiros que bateram em animais soltos. Como vereadora, tem que colocar as leis orgânicas para funcionar. Já existem. Não é um indefeso que a senhora vai querer levar à morte, que vai acalentar a dor desta mãe. As leis existem, a senhora, senhor Luiz. como uma funcionária do Estado que o povo lhe colocou, a senhora tem que tomar muito cuidado com as leis. Porque o que eu vejo hoje, a senhora não suporta animal. Amanhã, se a senhora não suportar criança ou idoso, um cachorro. Não disse tem que ela isso. tem um animal de estimação, né? Eu tenho uma E por que cadelinha. a senhora não tem o mesmo amor, então, pelos animais de Eu tenho amor rua? aos animais. Por que a senhora quero vem lhe falar contar o que acontece na minha casa cidade. do povo que tem que matar? Eu quero lhe contar o que acontece na minha cidade. O que acontece na sua cidade? Às 2h da madrugada, voltava a presidente da Câmara de Belo Horizonte e, ao passar pela capela do cemitério público, o senhor sabe o que ela viu? Um cavalo comendo as flores dentro de um caixão com um defunto. Então falta fiscalização do Estado da sua cidade. Falta Os senhores fiscalização da acham que prefeitura. isso é natural? A senhora, como vereadora, a senhora mandou uma carta para mandar o funcionário embora? Porque tem que ter um funcionário ali. O funcionário estava Não, onde? senhor. A senhora viu que o poder público é omisso?
Vocês são omissos e querem jogar a responsabilidade. Mas o executivo não disso tem nada a ver para com o os animais. legislativo. Mas existem leis federais que prevêem isso. Claro. Existem leis federais que prevêem punição ao dono irresponsável e existem leis como a lei de crime ambiental que prevê pena de até 1 ano para mutilação, para qualquer um que ferir ou abusar de qualquer tipo de animal. Seja ele um cavalo, um porco, um cachorro domesticado, exótico, qualquer tipo de animal. A pena é até 1 ano de detenção. Portanto, mesmo que o seu projeto muito infeliz fosse aprovado, ele seria inconstitucional. Não, o meu projeto não. Ele seria inconstitucional. O meu projeto não é infeliz. Como parlamentar, deveria saber que existem leis federais que o meu prevêem projeto isso, não é infeliz, o meu projeto está aqui, o seu projeto leu. é inconstitucional e a senhora é uma parlamentar. Absolutamente como não. Uma parlamentar não sabe sobre leis de crime ambiental. Minha senhora. Desculpe, isso é uma ignorância. Minha senhora, a senhora leu o meu projeto? A senhora leu o meu projeto? A senhora não leu. A senhora está falando sobre Além alguma de coisa ler o seu que a senhora projeto, não leu. eu vi a sua fala, nós temos uma prova a minha fala sobre é um isso. abuso de retórica. E além Ninguém disso, pode ser julgado pelo que diz, mas pelo que faz. Pelo que diz, pelo que está gravado. Isso a senhora, foi como uma parlamentar, fala tem que tomar cuidado com Minha as suas senhora, palavras. o papel a senhora pode é uma mudar. pessoa pública. A fala não. O papel eu não Esse posso papel mudar. a senhora muda. Não posso A senhora mudar. está mudando porque teve uma repercussão. Porque se a proteção eu não animal quero. e o Luciana, povo se calasse, Luciana. a senhora ia passar o projeto da senhora. Peraí, Os animais Luciana. iam morrer com o aval da senhora. Luciana, eu não quero gritar, porque eu sou uma pessoa educada. Tudo bem, deixa eu vamos pode falar, mas deixa eu só Eu gostaria que os senhores lessem o projeto. O papel eu não posso mudar, porque o papel é protocolado. Mas quando que explicar pra gente mais claramente, que até agora eu não entendi nada. Eu tô achando que isso foi um pouco contraditório. Porque eu vi um vídeo também. Eu tô tentando entender até agora, não consegui nem falar nada. Na verdade, se vocês quiserem. A senhora falou e ainda não se veio ao vocês ponto. quiserem me ouvir, eu terei imenso prazer. Primeiro, a senhora ficou contando a história do menino que morreu, porque não sei o quê. Eu quero saber o que está escrito nesse papel. Quando que esse papel foi feito? Eu lhe dou uma cópia. Não, mas a senhora está mostrando de televisão. Tem um monte de gente aqui, um monte de gente em casa. Eu posso ler? Pera um instantinho. Primeiro me diz uma coisa. Quando que a senhora fez esse projeto? Quando que esse projeto foi protocolado? Esse projeto foi feito no dia 3 de abril de 2011. Ok. E esse vídeo? Esse vídeo foi um pouco depois de apresentado o projeto. Ok. Eu tenho aqui, para ela conseguir se explicar, também que eu acho que todo mundo tem o direito de explicar, eu tenho aqui 5 motivos que a senhora deu para esse projeto. Para que os animais sejam retirados das ruas. Posso colocar um por um? Por favor. E aí todo mundo vai entender um pouquinho mais? Por favor. Coloca aí o primeiro motivo que ela acha importante ter esse projeto de lei para dar respaldo a esses motivos que vocês vão assistir. Coloca aí o primeiro motivo, por favor. A vereadora Silvia Fernanda, do PMDB de São João del Rei, em Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que visa tirar os animais das ruas. Vereadora, quais seriam os motivos? O primeiro motivo é a própria lei. O Código de Posturas de São João del Rei, desde o século XVIII, não admite em hipótese alguma que animais sejam criados soltos nas ruas. Isso é uma questão legal. E eu apresentei um projeto de lei não para matar animais, não existe. É um projeto de lei para doar animais apreendidos. E sempre se tratando de animais que têm dono e que têm valor pecuniário, jamais animais abandonados. Olha, eu tenho aqui o projeto de lei e aqui diz bem claramente doados. Ok? Aqui, ó. Parágrafo único. Os proprietários dos referidos animais serão notificados. Apreendidos pelo sistema de apreensão da Prefeitura Municipal, será, após 72 horas de apreensão, doado sem ônus ao albergue Santo Antônio. Mas em qual momento? Porque a senhora tinha, antes desse projeto, ou depois, em algum momento, existiu a ideia de, assim, matar os animais depois de 48 horas. Não, em momento algum. O projeto é esse. Tanto o bullying que fica caracterizado, que o projeto é assinado por 2 vereadores. Mas por que não se falou? fala? Eu não entendi. Não se fala no nome do segundo vereador. Não, mas é porque tem um VT da senhora falando que qualquer animal na rua tem que morrer.
Então, acontece que essa fala editada fora de contexto. O que vinha depois no contexto? Não, antes eu dizia que os animais são presos, o contribuinte paga para que esse serviço seja prestado, e aí o animal é preso e o prefeito manda bilhetinho, outros vereadores mandam bilhetinho e soltam os animais. Agora, desculpa eu falar, no meu imposto, eu acho que uma parte realmente seria dedicado ao cuidado dos animais. Eu não cuidar dos animais. Que meus impostos com certeza sejam utilizados para cuidar dos animais. Execução de leis federais. Luciana, eu acho que o deputado... Luciana, deputado, eu acho que é o seguinte, eu gostaria de tentar ir para uma solução. Na Assembleia Legislativa de Minas está tramitando um projeto de lei que é idêntico ao que eu consegui aprovar no estado de São Paulo. Porque antes as prefeituras matavam os animais que recolhiam nas ruas, matavam eles em câmara de gás, a paulada. Isso é um absurdo. Afogados em caixa d'água, enforcados, enfim. O que é isso? Antes era assim, antes de 2008, aí eu consegui aprovar no estado de São Paulo uma lei, que é a Lei Feliciano, a Lei 12.916, que proíbe essa prática e cria políticas públicas, né? Porque antes, dentro do arcabouço jurídico do Estado, não tinha previsão para instituir as políticas públicas de castração e identificação dos animais nos municípios em convênio com o governo. Então, nós criamos esse programa. Então, hoje, no Estado de São Paulo, está proibido matar os animais apreendidos. Eles têm que, a destinação é castrar os animais, identificá-los e colocá-los para adoção. Inclusive, é um projeto que nós começamos por Campinas, quando eu fui vereador lá. Mas existem locais apropriados que é muito fácil falar. Não. O problema é o seguinte, aí não tem lugar para colocar os animais. E aí? Mas, Luciana, é isso que eu vou entrar nesse detalhe que é muito importante. Pouca gente sabe disso. Quanto mais o poder público retira os animais das ruas, mais eles se multiplicam. É uma questão, parece um paradoxo. Mas isso, inclusive, é preconizado pelas organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde. Porque quando você retira os animais das ruas, sobra mais alimentos para aqueles que ficam, eles ficam mais fortes, mais férteis e com muito maior fecundidade. Uma cria que é da 3, 4, da 7, 8, eles começam a se procriar em caráter exponencial, geométrico. Porque apenas uma cadela pode gerar em 6 anos, através dos seus descendentes diretos e indiretos, até 64 mil cães. Ou seja, o que a vereadora propôs é impraticável. Pode ter lei orgânica, pode ter no Código de Posturas, é impossível retirar os animais das ruas. Enquanto mais se retira, mais aumenta. Vamos assistir, peraí, só um instantinho, que eu tenho mais um motivo que ela deu, mas eu gostei do que o deputado falou, mas é interessante, porque na prática, então não funcionaria. Estamos terminando o programa de castração de 20 mil cadelas e gatas agora, castração e identificação. Tem município pequeno que não temos mais cadelas e gatas, se morre um cachorro, eles estão tirando da rua porque não tem mais animais para retirar. Coloca aí outra razão. Coloca aí, por favor, Luciana, a explicação da vereadora. Coloca aí, por favor. A segurança dos cidadãos também preocupa a vereadora. Este seria o segundo motivo, né, vereadora? Em vários aspectos. Por quê? Os animais soltos num centro urbano, eles provocam acidentes e lá em São João del Rei nós temos vários exemplos de motoqueiros. Inclusive um dia eu posso contar uma historinha para vocês, triste. Eu estava subindo a avenida central da cidade quando fui abordada por uma senhorinha e ela me disse: ô vereadora, a senhora está aí com esse problema dos animais, todo mundo contra a senhora, interpretaram mal o que a senhora disse. O meu filho, de 22 anos, ele era motoqueiro, sustentava a família, arrimo de família, com o trabalho de mototaxista. O pai é diabético, cadeirante, e a mãe também, sem uma pessoa idosa. E o meu filho foi se desviar de um cavalo e bateu num caminhão de cerveja, de refrigerante e morreu. Imagine você a dor que essa família sentiu, além de ter ficado ao desamparo por ter perdido a sua fonte de sustentação. A convivência entre os animais e os seres humanos num centro urbano, animais que estão fora do seu habitat, elas provocam também problemas de segurança. Tanto no fato de que as pessoas podem agredir os animais com pauladas, pedradas, e os animais agredirem as pessoas com coices, mordidas, chifradas. De qualquer maneira, o centro urbano, a rua, não é lugar para animais. Olha,
Eu vejo muitos lugares nos Estados Unidos que existem placas sinalizando a existência de animais que podem atravessar a rua. Isso é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos. Será que essas placas de sinalização não ajudariam? E mais, a senhora está dizendo que na rua não é lugar para animal, mas eles já estão lá. Então o que a gente faz? Tira? Joga fora? Não, os animais abandonados, como os animais de pequeno porte, como os cães e os gatos, aos quais eu jamais me referi, quero deixar isso aqui muito bem claro, jamais falei em gato e cachorro, o projeto é claro, a raça... Tá brava com você, hein? Das espécies. Não, ela Só vem no porque meu morde. colo, os animais gostam de mim. Das raças suína, bovina, caprina, equina, moar e asinina, em momento algum eu falei em gatos e cães. Eu gostaria de perguntar ao deputado, o senhor é deputado aqui de São Paulo. A pergunta é, se tivesse assim uma sinalização maior, não ajudaria? Essa sinalização nas estradas, inclusive para a proteção dos animais, nós temos isso aqui no Brasil. Na sua cidade? É um dever do Estado, leis federais também. Não, na minha cidade não existe, porque eu estou falando do mas a lei é centro federal, urbano. a lei também cabe à sua cidade. Eu estou falando do centro urbano. Mas não então, há no como. centro urbano- Você, por exemplo, se visitar São João del Rei, e nós temos as imagens aí no Instituto Apoiar, aí, numa praça da cidade há um restaurante popular. E embaixo desse restaurante popular, um dia, eu vi uma leitoa com 8 leitõezinhos, exatamente ao lado da linha do trem. E não seria Então, melhor propor um projeto para execução da lei federal que já existe do que prever um projeto para promover uma matança de animais? A minha primeira indicação em fevereiro de 2009 como vereadora foi essa. Acontece que o poder público não cumpre. Há um sujeito na minha cidade que cria porcos no centro da cidade, no lugar chamado Ponte dos Cachorros. Não é permitido. Por que a senhora, como vereadora, sabendo, Vou lhe explicar. Já que a senhora falou que desde 1800, já que existe a lei, a senhora tem que fazer cumprir. Seu o povo Luiz. vota em seus vereadores próprio para isso. Seu Luiz. Agora é muito fácil a senhora punir um inocente, porque a senhora não tem responsabilidade, não tem capacidade para colocar as leis que a senhora é vereadora em plano, fazer cumprir as leis. E por que tem que ter lei para proteger a lei? Senhor Luiz, Luciana, deixe que eu Luciana, lhe explique. eu queria só dar uma explicação. O poder legislativo não é o poder executivo. Vereadora. Eu estava dizendo a respeito dessa Vereadora, pessoa. é uma confusão, mas ninguém respeita a lei, é isso? Precisa ter uma lei para Na minha proteger a lei? cidade, não. Na cidade a senhora Por isso o dever é fiscalizar, Pera não bem, punir Luciana. animais Deixa eu indefesos. concluir. Sim. Esse senhor que cria os porcos, todas as vezes que vai lá o fiscal da prefeitura, ele sai com ele com porrete. Então não há fiscal da prefeitura que mas então a sua cidade tem um problema. consiga entrar. E Nós polícia? temos problemas Não tem a sérios. Polícia, não dá para chamar a polícia? Depende do poder executivo. O poder Não, legislativo o próprio não tem o fiscal poder pode. de... Gente, mas Claro. peraí, mas então a senhora Mas está não dizendo que na fazem. sua cidade a senhora Mas não não consegue que as fazem. leis sejam respeitadas. Não consigo. Mas então é um problema Não isso. consigo, é um problema então tem que matar seríssimo. os animais para que as leis sejam Para você respeitadas? ter uma ideia, Luciano, o prefeito da minha cidade não vai lá e não mora lá. Bom, eu já não sei, porque eu nunca fui à sua cidade, infelizmente. Tenho certeza Mas que é eu uma estou bela dizendo, cidade. eu sou a vereadora. Mas aí Bom, é se um o problema prefeito isso. não vai e não mora, a senhora fala e não fala também, né? Porque a Como? senhora falou porque é pra matar tudo. Agora falar que não é pra matar Meu nada. senhor! É uma cidade do não e do sim. Meu senhor, isso é um abuso de retórica. Não, Você eu tô não falando pode que eu- julgar uma eu pessoa tô falando que pelo eu- calor Luciana, de uma Luciana, eu queria só discussão, uma colocar uma fala questão. editada. Queria fazer uma sugestão para a vereadora. Eu, quando fui vereador em Campinas, eu fiz uma lei que proíbe animais de tração no município. Porque toda semana, porque além de deputado, eu quero lembrar que eu sou ativista, eu resgato 3 a 4 animais por dia, 120 por mês, né? Atropelado e sofrimento. E os animais em Campinas que eram apreendidos, cavalos de grande porte, iam para leilão. Nós sabemos Mas que ela está existe dizendo que não consegue nem tirar o porco de lá. Não, mas eu quero só colocar uma questão com relação a quando ela disse do risco, enfim, de animais de grande porte. Em Campinas, nós fizemos uma lei que proíbe a circulação desses animais. E nós mudamos com relação à questão da destinação. A prefeitura vai lá, recolhe quando está na rua. E a destinação. onde? Cães, cavalos. E coloca onde? Colocam no centro de controle de zoonose. Só que tinha um problema. Mas ele não morre? Não.
Não, porque é o seguinte, antes existiu... Não, ele afirma categoricamente. Não tem uma lei que depois de não sei quanto tempo... Não. Zoonose, depois... Não. Eles marcam? Não, de forma nenhuma. O deputado criou uma lei que proíbe isso. No estado de São Paulo é proibido matar animais. Proibido. Okay. Depois da minha lei é proibido. Ok. Só que acontece o seguinte, com animais de grande porte, antes, eles faziam leilão. E nesse leilão, existe uma máfia muito grande no estado que compra animais, cavalo para abate. O Brasil é o segundo maior exportador de carne de cavalo do mundo. Eles carregavam o cavalo com choque para caber mais do caminhão. Quando eles chegavam até esse abatedouro, alguns iam para abatedouro clandestino, onde eles colocavam o cavalo para correr no redondel até a pulsação chegar lá em cima. Quando a pulsação estava alta, passava uma lâmina, cortava as 4 patas deles vivos. Não, eu não quero falar sobre isso. Então, em Campinas, eu consegui fazer uma lei que muda a destinação. Lá é assim, quando o animal é recolhido para o Centro de Controle de Zoonoses, ele tem só dois caminhos. Ou o fiel depositário só pode doar esse animal para quem comprova a posse, a propriedade, uma propriedade rural, né? E ele vai ter que ficar com esse animal, não pode doar, emprestar, vender até o fim da vida nessa propriedade rural. Então, é doado como fiel depositário, que é a única coisa hoje que dá cadeia, pensão alimentícia e fiel depositário. Então, tem essa solução. Ok, agora eu quero... Aqui, o terceiro motivo, eu acho que a senhora já explicou, de acordo com a senhora, são as questões sanitárias. Coloca aí, mas eu acho que já foi explicado. A questão do porco. Coloca aí um pedacinho dessa explicação da vereadora. Vereadora, na sua opinião, qual seria o terceiro motivo para que os animais sejam retirados das ruas? O terceiro motivo é um motivo sanitário, é uma questão de bom senso. Animais soltos contraem doenças e disseminam doenças, que prejudicam tanto a eles quanto a população com a qual eles convivem. Isso todo mundo sabe. Os próprios animais, eles detêm determinados anticorpos que o ser humano não tem. Eles são resistentes a determinadas doenças que o ser humano não é. Lugar de animal é lá onde ele tem que viver, no curral, no pasto e não solto na cidade. Doutora, mais uma vez eu quero lembrar que a razão que estamos colocando aqui as suas, vamos dizer assim, as suas explicações realmente é porque a senhora está sofrendo algumas ameaças, bullying, até porque o vídeo que nós assistimos, a senhora falando, muitas vezes realmente o que aparenta, aparenta que a senhora quer que os animais sejam mortos em 72 horas. Quer dizer, qualquer pessoa como nós que estamos aqui, que gostamos de animais, ficamos um pouco chocados. Todos nós gostamos de animais. Então mas não matamos animais. Coloca aí a próxima. Como? Mas não matamos. Luiz, eu não sei de qual a sua idade, mas a minha, eu tenho 56 anos. Eu tenho 44. E muitas vezes eu ouvi uma mãe dizer: esse menino não tem jeito, só matando. Não significa que a mãe queira matar o filho. Como? Você fala isso pro filho? Como? Fala isso só matando pro filho? Não, eu não tenho filho, mas eu já ouvi muitas mães dizendo: esse menino não tem jeito, não conserta, só se matar. Mas se eu falar isso pro meu filho, eu acho que eu saio correndo. Nunca. Isso não se fala pro filho. Mas eu já ouvi isso. Isso não se fala pra ninguém, isso é absurdo. Na época em que não era. Tá piorando, vereadora, tá piorando. Tudo politicamente correto. A senhora sabe como que falando a idade isso, das pedras, né? A senhora sabe que falando isso, e a fala da senhora, como nós já vimos isso há um bom tempo, a senhora colocou em risco a vida de muitos animais, porque as pessoas que não têm uma cultura, ela fala, se a vereadora quer matar, pode matar, é claro. A senhora viu quantos animais estão sendo mortos agora? Todo dia. É uma loucura. Será que não é referência a isso? É uma loucura. Porque desde que a senhora veio a público falar eu pra imagino matar... que não, sabe, Luiz? Porque eu vi muita maldade contra animais e eu acho que é uma maldade você ser dono de um animal e criá-lo da maneira como eles criam. Marina. Sem água, sem comida, sem abrigo. Isso é crime. Mas eu também acho. É especializada só em animais e realmente que funcionasse. Como tem nos Estados Unidos. Deveríamos ter uma delegacia que funcionasse realmente como tem nos Estados Unidos. A pessoa tem que pagar. Nos Estados Unidos vai preso. Vai preso. Luciana, Marina, pode falar, Marina. Se as leis nesse país fossem cumpridas,
eu não precisaria fazer esse projeto. Mas, vereadora, Marina. até agora eu tô achando todas as explicações muito coerentes, muito pertinentes, mas o que eu disse no começo, que eu estava em dúvida, que eu não estava conseguindo entender, era porque, assim, o seu discurso é muito contraditório em relação àquele vídeo que até agora não foi explicado. Ninguém Acho que entendeu. é isso que está todo mundo ainda não entendi o contexto que fez com que a senhora falasse que animal na rua tem que matar. E Aquele etc. vídeo, minha senhora, seu nome, por favor. Marina. Como? Pode ser você, não tem problema. Marina. Aquele vídeo foi uma fala editada em resposta a um parecer mafioso. Por quê? Todos os projetos que eu coloco recebem parecer contrário. Mas por que Mas eu quis defender para acabar com a prática de prender e soltar, prender e soltar, prender e soltar. Porque todos fazem parte de um mesmo esquema. Da mesma maneira como não conseguem impedir a criação de porcos dentro da cidade, que a vizinhança toda sofre com isso. Os senhores imaginam? Porque se ainda fosse uma criação de porcos com um manejo correto, que houvesse uma pocilga higienizada. Mas, gente, tem que ter nada isso, é um disso dever da existe, prefeitura. eles são criados soltos. E isso pode ser facilmente comprovado pelos vídeos, basta que vocês entrem no Instituto Apoiar.com.br.gov.br. O Instituto Apoiar é uma ONG de primeira mão, que cuida de socialismo. Foi um pouco infeliz, Olha, eu então, vou porque eu colocar acho isso, eu tô conhecendo Marina. você aqui, eu acho que, enfim, que tudo que você está falando é muito coerente, mas realmente até agora eu não consegui... Eu me exaltei, Marina, na hora de dizer, eu me exaltei. Coloca o quarto motivo da vereadora. Coloca aí, por favor, o quarto motivo que, de acordo com a vereadora, os animais não deveriam permanecer nas ruas. Coloca aí, por favor.